Olá, o tema agora é certificação. Até pouco tempo, não precisava discutir muito esse tipo de assunto, né? Você arrancava o fio do bigode, né? Empenhava a palavra e estava resolvido. A confiança era, era grande, né? Na palavra, no compromisso de uma relação próxima, muitas vezes, do produtor de alimentos com o consumidor final de alimentos. Mas a gente vê, ao longo das décadas, né, a gente percebe um distanciamento cada vez maior do consumidor final, né, de alimentos com o produtor. E como estratégia de aumentar a credibilidade sobre esses produtos, né, sobre o produto que está aí à disposição, sobretudo nas gôndolas de supermercados, surgiram estratégias de certificação, que são, em grande medida, mecanismos, né, ferramentas de garantia da credibilidade, né, sobre determinado produto. Então, a gente vai conversar um pouco com vocês sobre isso, né, de maneira mais introdutória mesmo, o que existe, o que não é, né, em termos de certificação. E num segundo vídeo a gente vai conversar um pouco mais cuidadosamente sobre a certificação orgânica, que talvez interessa, né, a alguns grupos de maneira mais contundente. Então, assim, certificação na agricultura familiar, existem aí algumas opções, a gente vai mostrar para vocês algumas alternativas daqui a pouco, mas ela é basicamente, veja, ela é um instrumento de mercado. Antes de qualquer coisa, é um instrumento de mercado. Então, se eu tenho uma produção para próprio consumo, eu não preciso provar para ninguém que aquele produto ele é de qualidade, né? Eu sei que ele é, eu produzi, eu sei como ele foi produzido, então eu coloco na mesa da minha casa, da minha família, eu sirvo para minha família, confiando naquele alimento que eu produzi. Agora, na medida que eu produzo determinado alimento e levo esse alimento para o mercado, né, ofereço ele no mercado, é justo, né, que o consumidor, que é a pessoa que vai comprar adquirir esse produto de mim, ela tem a garantia. Essa garantia, na feira, ela é dada pela relação, pelo conhecimento direto, né, em circuitos curtos de comercialização, como feira, como venda direta, né, a venda na propriedade, é muito comum, né, essa coisa de a pessoa que consome alimentos visitar uma propriedade e comprar no final do ano, é muito tradicional em regiões agrícolas do Brasil, essa coisa de comprar o leitão, comprar a galinha, né? Então, há uma confiança com o produtor, há uma relação direta. Isso exclui, né, em muitos casos, a necessidade de um sistema de certificação mais completo, né, mais complexo, um selo e tudo mais. Agora, se a estratégia de mercado ela vai um pouco mais longe, né, ela vai no sentido de, por exemplo, se acessar o mercado de outro município ou de outra, ou um tipo de mercado diferente, né, quer dizer, com uma característica diferente, talvez essa estratégia de crédito aí, de acreditação aí, direta, né, ela não seja o suficiente, aí você precisa cumprir aí normas de certificação. Então, a comunicação, ela é sobre a qualidade e de como foi feita a produção, né? Então, é uma comunicação que o produtor faz de como ele executou aquela produção. Ele é um instrumento de credibilidade de um produto. Então, se você tem na gôndola de um supermercado uma bandeja de quiabo convencional e uma bandeja de quiabo produzido em sistema de produção orgânico, a diferenciação ela se dá muitas vezes
pela presença de um selinho dizendo que aquele produto é orgânico, né? Com a prova de que aquele produto é orgânico. E, portanto, se for orgânico, ele foi produzido sem agrotóxico, sem adubo químico, sem um conjunto de procedimentos que é utilizado na produção convencional. Talvez apenas a aparência do produto já não seja mais o suficiente para identificar a diferença na forma de produzir. E isso para outros tipos de certificação também é válido, né? Você tem um processo de comunicação ali a partir de uma certificação de como aquele produto foi produzido, né? E é isso, né? Você, com o processo de certificação, você qualifica a comunicação com o mercado. E aí, reforçando, né? Por que certificar? Bom, para acessar mercados em melhor posição, né? Para melhorar a qualidade no processo produtivo, porque se eu me submeto a um procedimento de certificação, eu me obrigo, enquanto agricultor, a modificar a forma como eu faço a agricultura, ou então, pelo menos, cuidar para que os padrões mínimos exigidos pelo mercado que eu quero acessar sejam atendidos, né? E assim eu também estarei dando garantias ao consumidor, de maneira clara, de que aquele produto foi produzido da maneira como aquele consumidor espera que tenha sido produzido, né? E aí o que se espera, né, com processos de certificação, né, quer dizer, a gente não vai, enquanto agricultor, por exemplo, não vai entrar para uma condição aí, né, para uma busca por uma certificação, seja ela de orgânico, ou seja ela socioambiental, ou uma certificação de outra natureza, se a gente não tiver uma expectativa de mudança, de algum tipo de melhoria, né? Então, a melhoria de condições socioeconômicas dos produtores, ou seja, você acessa o mercado em melhor condição, você tem um fluxo mais continuado, né, estável de mercadorias, você tem um fluxo continuado de entrada de receitas, né? Então, se espera que, num processo de certificação, o agricultor tenha benefícios econômicos, né, e sociais também, né, na medida que ele cumpre normas que observam esses elementos, né, mais sociais, econômicos e ambientais. Acessar mercados diferenciados, né, o que eu exemplifiquei do quiabo, mas assim, veja, o que é um mercado diferenciado? É um mercado de um consumidor mais exigente também, né? Porque, de repente, aquele grupo de consumidores mais consciente, que já percebeu que comer aquele alimento, que consumir aquele alimento produzido em condições socioeconômicas e ambientais mais sustentáveis, ele uma vantagem importante. Então, eu consigo, se eu me adequar àquela exigência, alcançar esse mercado diferenciado também. Aumentar a sustentabilidade dos sistemas agropecuários, né? Quer dizer, o que se espera com diferentes processos de certificação é muito isso, né? Você produzir alimentos, produzir fibras, produzir produtos agropecuários de maneira que você agrida menos o meio ambiente, que você respeite relações positivas aí nas relações humanas, né, de trabalho, e incentivar melhorias nas relações de consumo. O que significa isso? Na medida que avancem aí processos como esses, né, de certificação e tudo mais, que também a gente consiga conscientizar do outro lado aí o consumidor, para que ele busque produtos produzidos com mais qualidade, com qualidade diferenciada e tudo mais. Bom, um outro elemento importante é facilitar o fluxo de informação sobre a origem do produto. O que significa isso? Facilitar o fluxo de informação sobre a origem do produto. Permitir a quem consome esse produto saber de onde veio o que ele está consumindo. Então, a pessoa que está adquirindo um alimento em um supermercado no centro de Salvador, que ele consiga obter aí, na rotulagem,
na etiqueta desse produto informações sobre a origem. Bom, ele foi produzido na comunidade de esse derivado de mandioca aqui que eu estou comprando para fazer o meu almoço, ele foi produzido pela Associação de Produtores do Quilombo Tomé Nunes, localizado no município de Malhada. Este produto foi produzido respeitando relações sociais, né? Ou seja, foi produzido de maneira sustentável do ponto de vista social, ambiental, né? É fruto de um processo de trabalho coletivo, né? Produzido dentro de uma agroindústria que segue as normas da legislação sanitária, né? Com alvará de funcionamento direitinho e tudo mais. Então, quer dizer, você tem condições, a partir de um processo desse, né? De registro de informação e de fluxo também de informação facilitado, essa condição de quem consome o produto saber de onde veio e quais as condições em que foi produzido. A diferenciação de produtos com valorização de atributos ambientais e sociais. Isso também é muito interessante em diferentes processos de certificação. Por quê? Porque na medida em que se adota algum sistema de certificação, normalmente esses elementos aqui estão sendo considerados, né? Quer dizer, os elementos sociais, os elementos ambientais e, em alguns aspectos também culturais, né? Não raro, questões culturais são consideradas, né? Nesse sistema de controle, né? Nesse sistema de certificação, né? Que a gente está discutindo aqui. Eu coloquei aqui algumas figurinhas para vocês terem uma ideia, coisas aqui que vocês já devem ter visto em alguma embalagem de algum produto, né? Isso é muito comum ver em supermercado. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, coisa muito simples, só para a gente ter uma ideia das possibilidades. Então, você tem, por exemplo, o primeiro que aparece aqui no cantinho, né, do comércio justo. O produtor que é certificado como um produtor, né, que faz parte desse sistema de produção de comércio justo, ele precisa seguir um conjunto de regras, conjunto de normas estabelecido por esse sistema de auditoria, né, esse sistema de certificação. Não pode ter trabalho infantil na propriedade, se porventura tiver funcionários, né, trabalhadores, eles têm que estar recebendo uma remuneração justa, né, tem que respeitar as leis trabalhistas, tem que preservar a reserva legal, cuidar de nascente, né, quer dizer, tem um conjunto de regras que tem que seguir para poder usar este selinho aí do fair trade aí no seu produto. Da mesma forma, estes outros aqui, alguns desses outros, né, por exemplo, esse FSC aqui embaixo, que você vai, no início do ano, comprar material escolar na papelaria, você vai encontrar na contracapa de muitos cadernos esse FSC, né, que tá aí, Forest... eu não vou pronunciar essa palavra em inglês aqui, mas assim, você tem uma certificação aqui, um selinho no caderno, dizendo, olha, ele foi produzido, esse material foi produzido a partir de um manejo florestal responsável, provavelmente com madeira de reflorestamento e coisas do gênero. E assim, então, são outras certificações diferentes, né? Tem esse coelhinho aqui, que indica o seguinte, olha, nesse alimento aqui, nesse produto ou nesse alimento, não foram feitos testes com animais. Então, é muito comum em cosméticos você encontrar esse tipo de certificação. Esse do meio aqui, ele cuida dessa questão dos maus tratos a animais, né?
que tem expandido muito em sistemas de produção, né, de carne e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas estão pensando o seguinte, olha, eu não quero comer uma carne aqui que eu sei que o animal foi criado de uma maneira né, inadequada, né? E assim por diante. E da mesma forma, há um mercado crescente por produtos sem carne. Então, você tem hoje certificadoras, né, procedimentos que organizam esse mercado, que dizem, olha, para provar que para o consumidor final que esse produto está livre de qualquer derivado de produção animal, aí você precisa seguir essas normas, e aí a gente consegue auditar isso aqui e certificar você para isso, né? E por fim, esse nome grandão aí, né, Global Gap, esse sistema, essas normas, né, o Global Gap é um conjunto de normas, né, essas normas são reunidas em protocolos padrão, né, quer dizer, você na medida que você, enquanto produtor, alcança esses padrões, você vai estar apto a vender a determinado mercado. Isso aqui, ele é requisitado por redes varejistas, por redes de supermercado, no Brasil, mas especialmente internacionalmente. Isso aqui surgiu na Europa. Então, muitos produtos agrícolas brasileiros, como requisito mínimo para exportar, precisam ter esse tipo de certificação, né? Então, assim, na Bahia é muito comum, no Vale do São Francisco, os produtores de fruta precisam seguir esses protocolos, né? Precisam ter essa certificação, porque do contrário não consegue exportar, né? Não é possível o acesso a determinados mercados sem alcançar essas condições mínimas estabelecidas por esse conjunto de normas. E é interessante, porque ele alcança a base da cadeia produtiva, ele alcança o produtor, né? Então, o produtor ele precisa se adequar, se adaptar, adotar procedimentos práticos aí, né? Para poder alcançar esses requisitos mínimos. Agora, é interessante que a gente observe, fica com uma sugestão para os agentes comunitários rurais e para as associações que já busquem registrar aí as associações e os produtores que tenham, porventura, interesse, nestes selinhos aqui, ó. O selo da agricultura familiar, que é emitido pela Secretaria Nacional da Agricultura Familiar, né, lá do Ministério da Agricultura, e o selo de identificação de produtos da agricultura familiar, o CIPAF, que é da SDR, né, do governo do estado da Bahia. Então, assim, tá, mas que vantagem que eu tenho de ter esse selo? Este selo, ele como eu falei lá em cima, ele é uma forma de você se diferenciar frente ao mercado, né? Então, na medida que você recebeu essa certificação, né, esse carimbo aí da SDR provando que o seu produto ele é produzido por agricultores familiares, é uma informação que o consumidor ele pode levar em conta na hora de adquirir o seu produto, né? Na hora de fazer as escolhas dele. Então, ele tem aqui o produto da agricultura familiar e ele tem aqui um produto cuja origem ele não conhece. Então, ele pode, nas escolhas dele, tomar uma decisão orientado por informação, quer dizer, você tem aqui uma prova de que esse produto é da agricultura familiar e essa prova é dada pelo governo do estado, né? Então, está aqui o acesso para o portal, né, da SDR, onde você consegue entrar tranquilamente, fazer o cadastro, fazer a solicitação toda pelo portal, e a partir daí começa o atendimento, né, quer dizer, começa o processo para requerer, para solicitar, para receber esse selo aí, a autorização de uso desse selo. E por fim, para a gente encerrar, a gente vai conversar um pouco mais cuidadosamente sobre isso em outro vídeo, mas existe a certificação orgânica. A certificação de orgânicos, ela, no Brasil, ela ganhou outra configuração a partir da Lei 10.831 de dezembro de 2003, né? Então,
esse selinho que eu apresento aqui é o selo do Sistema de Avaliação da Conformidade Orgânica. Isso tudo é coordenado pelo Ministério da Agricultura, né? E essa lei de 2013 ela estabelece todas as regras da produção de orgânicos no Brasil, né? Tem um conjunto de outras legislações anexas aí, né? Normativas e tudo mais que regulamentam essa lei, né? E essa mesma lei também, ela permitiu um outro aspecto bem interessante, que é o seguinte, né? Primeiro assim, esse selinho tem dois aqui, né? Tem o sistema participativo e tem a certificação por auditoria. O sistema participativo é quando os agricultores e os consumidores e os técnicos participam, constroem juntos um processo de certificação, né, da produção. A certificação por auditoria é uma empresa credenciada no Ministério da Agricultura, apta a oferecer um serviço pelo qual o agricultor precisa pagar, né, para fazer auditoria, auditar, fiscalizar ali a produção e permitir o uso do selo ou não, né. Agora, tem esse terceiro elemento, que é o seguinte, a declaração de cadastro de produtor vinculado a uma OCS. OCS é uma organização de controle social, é uma associação, né, é uma organização dos agricultores que se fiscaliza, né? Ela tem uma dinâmica própria de garantia da conformidade, né, de orgânico, e é fiscalizada, né, pelo Ministério da Agricultura. O agricultor que recebe essa declaração, ele passa a compor um cadastro do próprio Ministério da Agricultura como produtor orgânico. E aí tem uma restrição em termos de acesso ao mercado nesse caso, porque aqui essa condição de produtor orgânico ela apenas é válida para acesso a mercados diretos, de venda direta, né? Então não é possível, por exemplo, vender para um supermercado para que ele revenda, né? Nesse caso aqui do cadastro, apenas para venda direta, ou venda direta ao consumidor, como feiras, ou venda por outros meios, né? CSA, enfim. Ou também participar de compras governamentais. PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, é possível participar tendo esse sistema de certificação, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, também é possível participar tendo esse tipo de certificação. Então, assim, a gente logo retoma a conversa, aprofundando essa questão dos orgânicos. Muito obrigado. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.